Senhor amado Deus eterno, Pai, aqui está o seu filho, Pai. Pai amado querido, eu sei que o Senhor tem dado e tem falado através dele, Pai. Que hoje não seja diferente. Nos torne sensível a ouvir a sua voz, Pai. Pai amado querido, que nós possamos te ouvir através dele, Pai. E que ele fale apenas o que vier de ti, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade de servi-lo com a minha vida. E também estender essa gratidão ao pastor Maxwell, líder da UGPAD, que nos fez o convite, além do mais também de ser um irmão em Cristo, é meu amigo, que Deus continue abençoando ao Senhor e toda a sua diretoria. Agradecer também a confiança do pastor presidente regional, pastor Reginaldo, a todos os outros obreiros, a todos os pastores e amigos, que Deus os abençoe grandemente. Quero também estender a minha gratidão a toda a UGPAD, que veio hoje adorar a Deus e estar aqui para ouvir e louvar ao Senhor. Quero também agradecer ao Senhor pela vida da minha família, minha esposa, minha mãe, meus filhos que estão ali, que têm me suportado todos os dias, e Deus tem sido fiel em nossas vidas. Todos encontraram o texto? Amém? Diz assim, nós iremos ler a partir do primeiro versículo até o de número 6, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou muito feliz por estar aqui nessa tarde e bem nervoso também, embora eu já pregue há bastante tempo, mas eu sempre fico nervoso ao subir ao altar, pela responsabilidade de carregar a palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito rico, e é um texto que está introduzido na carta de Paulo aos Efésios, e nós podemos observar isso, e é bem verdade que essa carta ela é bem famosa. Ela é uma das cartas que Paulo escreve, e ela é conhecida como uma das cartas das prisões. Paulo está preso. Então, para nós entendermos acerca do peso do texto que nós vamos ouvir ou meditar nessa tarde, é preciso falar desse contexto. É uma realidade, é um fato, que o homem de Deus, que está escrevendo essa carta, ele não está numa circunstância comum de sua vida, como nós estamos aqui hoje. Estamos felizes, temos tudo do bom e do melhor. Temos a companhia de nossa família, temos o ambiente favorável entre irmãos, mas Paulo ele está num ambiente que não é nada favorável. Paulo está num ambiente que não deveria trazer gozo à sua alma e nem alegria ao seu corpo, porque Paulo está preso. Mas o que me chama a atenção é que os homens que perseguem o evangelho ao ponto de prender alguém que carrega essa mensagem, eles tinham em sua mente e seu coração, o homem que tem agitado todo o povo com essa nova mensagem, com essa nova ideia, com essa nova religião, é Paulo. E se nós conseguirmos prender ele, vamos diminuir a força deste evangelho. O interessante é que Paulo ele vai ter uma estratégia do céu e dizer, já que eu não posso ir, eu vou escrever. Nessa tarde eu vim aqui confessar a vocês que nada vai impedir o trabalhar de Deus na vida daquele que
Deus chamou para fazer algo para ele. Alguém entra aqui nessa tarde pensando: meu Deus, a minha chamada é muito grande, a minha responsabilidade é muito grande, só que eu sou cheio de limitações. Não é verdade? Nós jovens pensamos assim: eu tenho tantas limitações, eu não moro no lugar que eu queria morar, eu não tenho as condições que gostaria de ter. Se Deus fizesse isso, eu faria aquilo para Deus. Eu vim nessa noite, nessa tarde, como profeta, para dizer para alguém: assim como Paulo estava limitado por 4 paredes, mas a palavra de Deus saía de suas mãos, assim também será na vida de vocês. A sua limitação não vai parar aquilo que Deus tem para realizar na tua vida. Por quê? Porque Deus fez uma promessa, e a Bíblia Sagrada mesmo confirma: aquele que prometeu é fiel para cumprir, a sua palavra jamais voltará vazia. Aleluia. Eu estou feliz por estar em Osasco nessa tarde, porque antes mesmo de eu nascer, a minha mãe sempre me fala essa história, que ela engravidou. Como nós temos uma vida comum, cometeram erros, o meu pai e a minha mãe ainda não eram casados, e o meu pai acabou mandando minha mãe embora de casa. Alguém vai dar um conselho para minha mãe, foi nessa cidade, e disse: tira esse menino, você não vai ter a vida que você quer, não vai realizar os seus sonhos com ele será um empecilho. E minha mãe disse que Deus tocou em seu coração, e ela sabia que Deus tinha um plano para mim. Nessa tarde eu estou aqui, nessa mesma cidade, para dizer e provar para Satanás que ele pode até tentar induzir alguém para atrapalhar o que Deus já escreveu na eternidade, mas ele não será capaz de produzir algo infrutífero em sua vida. Ele não será capaz de inutilizar a promessa de Deus, porque Deus ainda está sentado no trono. Ele prometeu, ele vai cumprir, ele é fiel. Acredite nisso nessa tarde. Aleluia. O apóstolo Paulo não tinha como enviar as cartas, ele não tinha como chegar até as igrejas, mas ele tinha como enviar. E quem é que vai levar esta mensagem? Um homem chamado Tíquico. Ele não pode ir, mas ele pode escrever. Mas quando ele não pode escrever, quando ele não pode ir, alguém pode ir entregar a mensagem por ele. Este Tíquico não pode entregar a mensagem escrevendo-a, porque ele não tem o conhecimento preciso para escrever, mas ele pode entregar. O que é que a Bíblia está nos ensinando neste contexto? É que quando alguém não pode fazer algo, existe um outro alguém que pode fazer. Então, desde o contexto dessa carta, nós vemos que se trata de demonstrar a unidade do corpo de Cristo. Trata-se de demonstrar que a igreja só funciona se estiver em unidade. A carta de Paulo aos Efésios, ela é do seu capítulo 1 até o capítulo de número 3, um tratado teológico, ou seja, é uma espécie de aula que está sendo feita aos Efésios. É uma aula teórica, onde o apóstolo Paulo vai fazer um tratado teológico e começa a falar a respeito de como Deus atuou na vida de todos nós, trazendo a nós a salvação. Mas do capítulo 4 em diante, aí nós podemos perceber que não é mais uma aula teórica, mas ele está falando de prática. E vamos perceber que esse também é um método de ensino de Jesus. Jesus Cristo sempre ensinava as teorias e depois deixava os discípulos para fazerem a prática. Perceba que Jesus Cristo ele está ensinando acerca da fé. E certa feita, depois de ensinar acerca da fé diversas parábolas, Jesus convida os discípulos: vamos a entrar no barco e atravessar para o barco.
E no meio do mar, a Bíblia diz que Jesus está cansado e ele vai se deitar. Enquanto Jesus está deitado, se levanta uma tão grande tempestade. Então Jesus já deu a aula teórica, agora é a hora de ver se a prática vai acontecer. Aí o mar bravio se levanta, a água começa a encher o barco, e o que é que os discípulos vão fazer? Eles vão olhar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor não te importa que pereçamos? Assim também somos muitos de nós. Nós aprendemos a teoria, nós ouvimos a teoria, nós participamos da teoria, todo culto de doutrina, todo culto de domingo, toda ministração pela manhã, mas quando chega a hora da prática, Jesus está só olhando para a gente para ver como é que vai acontecer. Eu vim nessa noite dizer algo: os olhos de Deus estão como chamas de fogo e estão analisando tantos bons quanto os maus sobre a face da terra. A Bíblia diz que Deus é soberano, Ele criou todas as coisas, mas Deus procura. Nessa tarde eu vim dizer para alguém que se denomina crente, que se denomina corpo de Cristo, mas no meio da aflição você pensa: eu não tenho mais força para adorar. Saiba que Deus procura você. Como assim, irmão? A Bíblia diz desde o Antigo Testamento que os homens pedem um rei para Deus, e eles levantam Saul. Saul decepciona Deus. Deus vai tirar Saul do trono, mas Deus vai anunciar a Samuel dizendo assim: Samuel, porque você insiste neste homem, sendo que eu já rejeitei ele, mas eu também achei a Davi, homem segundo o meu coração. Eu vim pregar para o Ujipad nessa tarde. Eu sei que as dificuldades foram grandes para você chegar aqui, sabe por quê? Porque o diabo queria te esconder de Deus, mas Deus já te achou, a graça já te alcançou, e nada vai impedir que você se una ao propósito de Deus. Aleluias. Jesus olha os discípulos desesperados e repreende a tempestade e o mar, mas ele também repreende os seus discípulos, dizendo: homens de pouca fé. Se Jesus disse, vai acontecer, irmão. Aleluias. Assim também, este método é seguido por Paulo. Ele começa explicando em teoria, em tratado teológico, como Deus salvou. Muitas coisas nós compreendemos e há coisas que só compreenderemos na eternidade. Mas o mais interessante é que ele começa a falar também sobre a forma na qual nós devemos seguir a Deus. E olha só como começa o capítulo 4. Eu rogo, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Quando ele está usando a expressão andeis, ele está dizendo: tudo que eu escrevi para vocês, tudo que eu deixei a vocês como um legado por essas cartas, precisam ser obedecidos, precisa ser seguidos. E há um grande mistério de Deus em nossa vida. A gente está acostumado na era em que estamos vivendo. Eu vou falar isso aqui, pode até machucar alguém, mas também vai curar. Nós estamos vivendo em um tempo em que todo mundo na mídia está virando crente, porque passou a ser bonito ser crente. Há uma promessa de Deus que um dia Deus separará o joio e o trigo, mas enquanto isso estamos crescendo junto. Mas há uma grande diferença entre nós, entre o joio e o trigo. O trigo, ele é alguém que passa a absorver a seiva da terra e ele produz frutos, mas o joio não, ele é falso. Ele está no meio da igreja dizendo que é trigo, mas não tem frutos. E de que forma podemos produzir frutos? Obedecendo a palavra de Deus, pondo em prática aquilo que Deus tem dito a nós. Irmão, como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso ouvindo a voz de Deus e sendo praticante da mesma. Um vento há de passar sobre a terra. Eu nem preciso profetizar sobre isso, está nas escrituras. Para que uma perseguição precisa acontecer? Para Deus mostrar que
quem é e quem não é. Tem gente fingindo que é corpo, mas não é corpo estranho. Mas nessa tarde Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho visto o seu esforço, eu tenho visto a tua produtividade. Não foi fácil chegar até aqui, pastores, mas aí estão os jovens, e como disse a Bíblia, vocês são fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vós, e por causa dela vocês venceram o maligno. Aleluias. Acham que é um lugar de encontro, de satisfazer suas necessidades sociais. Eu não uso drogas, eu não bebo cachaça, eu não fico nos bares, então o melhor grupo para eu me adequar é a igreja. Mas a igreja é corpo de Cristo, e ela precisa obedecer às ordens do cabeça. Um corpo desconexo é inútil. Um corpo sem conexão com a mente, as faculdades mentais, é inútil. Aleluias. Por isso Jesus disse: se vocês fizerem somente o protocolo, somente o que está escrito e o que for mandado a vocês, vocês ainda serão servos inúteis. Não precisamos ficar consultando o que é a vontade de Deus, é só sabermos o que desagrada a Ele e não irmos por esse caminho. O corpo não vai fazer aquilo que é mal, a não seja por uma doença ou enfermidade ao seu próprio corpo. Todo o corpo está ajustado em benefício comum de todo o corpo. Se o cabeça é Cristo, Ele deixou a nós instruções. É necessário para o nosso próprio bem-estar seguirmos ela. Eu já disse isso em alguns lugares. Eu sou um inspetor de qualidade onde eu trabalho. E eu aprendi que todo produto gerado, ele gera também documentos. Sejam documentos de inspeção, especificações. Mas o mais importante dentre eles é o manual do usuário. Porque no manual é que se prolonga a utilidade deste produto. Ele sendo utilizado da forma correta, ele terá uma maior longevidade. Assim também somos nós, irmãos. Às vezes nós estamos tão perdidos na vida e achamos que fomos feitos ao acaso. Muita gente está pensando aí que você existe pelo acaso e que não há um propósito para a sua vida. E aí, enquanto você está perdido, procura em vários lugares o propósito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no primeiro versículo deste capítulo: vocês precisam andar como é digno da vossa vocação. Que vocação é essa? Jesus te chamou para ser filho do Pai. E se você é filho do Pai, precisa andar como Pai, pensar como Pai e agir como Pai. Você é corpo de Cristo. Aleluia. Oh glória. E olha só, ele continua dizendo: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Às vezes nós estamos aqui na igreja e pensamos: eu sou o corpo de Cristo, eu sou o corpo de Cristo. Mas essa palavra que está escrita nessa camiseta não é eu sou o corpo de Cristo, é somos um só corpo. A Bíblia é tão intensa em explicar a respeito da unidade cristã, que o apóstolo Paulo vai tratar em várias cartas a respeito deste assunto. Este assunto não pode ser deixado para depois, não pode ser somente subentendido, ele precisa estar no nosso coração e ser praticado todos os dias de nossa vida. Você quer ter sucesso? Você quer alcançar o que Deus tem para você? Você quer cumprir o objetivo de Deus na sua vida? Você precisa andar como este manual de instruções nos orienta a andar. Essa unidade, ela é muito necessária. Para que você seja corpo de Cristo, é necessário que você haja com humildade. O pastor José Hilton estava me orientando ali, e nós falávamos sobre a falsa modéstia.
Alguns pregadores sobem ao altar e dizem: eu não deveria estar aqui, eu não poderia estar aqui, eu não sou digno de estar aqui. E quem disse que alguém é digno de ser parte desse corpo? Quem disse que alguém merecia o chamado? Quem diz que alguém que sobe aqui se sente capacitado completamente? Ninguém se sente, mas humildemente aceitamos ao chamado de Deus. Não é porque estamos aqui que somos melhores ou piores do que alguém. Na verdade, em essência natural, somos iguais àquela mulher que está na esquina vendendo o seu corpo para sustentar sua família. Mas nós entendemos: eu tenho uma oportunidade em Cristo e humildemente eu me submeto à sua vontade. Aleluias. Humildade e mansidão. Isso segue o modelo ao que Cristo ensinou à igreja. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o que, irmão? E achareis descanso para as vossas almas. Nós usamos o termo para às vezes xingar alguém: vai atribulado. Mas quem antes de encontrar a Cristo não estava atribulado? Perdido nas suas próprias vontades, e como diz a Bíblia, estávamos mortos nos nossos deleites, nas nossas vontades, aprisionados. Mas através da mansidão e do amor de Cristo, nós alcançamos a paz e o descanso para nossas almas. Longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha o que ele está dizendo: vocês precisam ser longânimos, ter paciência e suportar uns aos outros em amor. Quando o apóstolo Paulo fala suportando-vos uns aos outros em amor, isso aqui às vezes é utilizado em conversas, naquelas mesas, sabe? Aonde alguém diz assim: você viu a roupa que ela estava? Que ridículo como ela foi. Você viu o que ele falou? Eu não concordei. Na verdade eu nem gosto dele, eu só suporto. O apóstolo Paulo não está dizendo para agirmos dessa forma. Ele está dizendo que nós devemos ser suporte para quem necessita. Sabe por quê, irmão? Nenhuma parte do corpo vai se mover sozinha, independente. Todas elas estão comandadas pelo cabeça da igreja, que é Cristo. Mas todas as partes, fora as que estão afetadas por alguma patologia, uma enfermidade, elas vão agir por benefício do corpo inteiro. Porque se alguém sofre dentro do corpo, algum órgão ou alguma parte do corpo sofre, logo alguma outra também sofrerá. Quando estamos com uma inflamação na garganta, nós podemos perceber que ao ir ao médico, às vezes quem vai sofrer é o nosso braço, que vai precisar ser medicado por uma agulha, e através dessa agulha, ele vai sofrer a pena, mas para que o corpo inteiro esteja bom. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam agir com mansidão, humildade, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, ele está dizendo: para que o corpo funcione bem, alguns precisam se submeter aos outros. É aí que entra a grande cartada do evangelho. No evangelho que estamos vendo hoje, ser celebridade é um lucro, mas lá, enquanto Jesus andou pela Galileia, ele disse assim: há um aqui na terra que é o maior no reino dos céus. E quem é ele? Cadê a roupa de rei? Cadê a coroa? Cadê o cetro dele? Ele não tem. Como é que ele se veste? É roupa de camelo. O que é que ele come? Mel silvestre. Ele come gafanhoto. E o que é que ele tem de diferente? É o seguinte, irmão: quando o Espírito de Deus, depois de 400 anos sem descer na terra, sem falar com ninguém, precisou descer, ele vai no palácio e não acha lugar. Ele vai na casa de Anás e Caifás e não acha lugar. Mas lá no deserto da Galileia, ele achou um lugar. Eu vim nessa tarde ver se Deus tem lugar aqui em alguém. Irmão, eu sou menor, eu não consigo. Ele pode, ele faz, ele é as nossas forças, ele é nossa esperança. A nossa expectativa está nele. Aleluias, oh glória. E ele vai dizer: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a suportando em amor, irmão. Às vezes você quer suportar
Como diz o ditado popular, eu não tolero, mas suporto. Aqui se aplica uma ideia muito profunda e bíblica. Jesus Cristo, ele ensina aos seus discípulos quando eles dizem: Jesus, eu quero ter um relacionamento igual ao do Senhor com o Pai, ensina-nos a orar. Aí Jesus vai ensinar para eles o quê? Uma oração modelo para se basear nas suas outras orações. Só que é o seguinte: oração não é só uma fala, oração é um estilo de vida. E o que Jesus está passando para eles? Um estilo de vida. Você já vai entender por que suportando uns aos outros em amor. E não é só suportando de tolerar. Porque na oração do Pai Nosso ele está ensinando: Pai Nosso, e não é Pai meu, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós, não é venha a mim o teu reino. Perdoa as minhas iniquidades, ofensas ou pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí você que gosta de usar o tolerar para o seu irmão, imagine se Deus te perdoar como você perdoa ele. Quando as portas do céu se abrirem, nós entraremos diante de Deus, alguns para a eternidade, outros para a perdição eterna. Já pensou você indo todo elegante, pensando que vai entrar, aí ele disser: não, peraí, fica para lá, você não tem parte comigo. Mas por que, Jesus? Eu te obedeci, eu vesti a camisa da igreja, eu participei de tudo, eu dei o dízimo. Mas ele vai dizer: eu perdoei os seus pecados, mas é você para lá e eu para cá. Quer ser perdoado? Perdoe o seu irmão, porque ele faz parte do mesmo corpo que você. Quando as unhas no nosso corpo crescem, às vezes sem intenção elas machucam outra parte do corpo. Assim também alguém, quando está precisando de ajuda, a mão não corta a unha da própria mão, precisa da outra. Para que o corpo ande em total harmonia, precisamos entender essa mensagem. E o que é que Jesus me ensina com mansidão e humildade? É simples, irmão. A Bíblia diz que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, então ele tinha todas as coisas. Mas a Bíblia também diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Aniquilar é destruir a si mesmo. Ele se fez menor do que os anjos em estatura, veio habitar entre nós. E como já foi dita a oração dele aqui nessa tarde em João 17, ele diz: Pai, para que todos sejam um em nós, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando o evangelho vai impactar alguém através de você? Quando você entender a unidade do corpo de Cristo. Aleluias. Mas irmão, eu já sou corpo. Você sozinho não é corpo de Cristo. E vai aqui uma carta aos desigrejados, que querem dizer que são corpo de Cristo, cultuando só pela internet, sem compromisso com o reino, sem compromisso com a igreja de Cristo. Você sozinho não é corpo. O corpo, ele precisa de vários membros. Ele precisa ter essa harmonia. E às vezes quando nós queremos agir dessa forma, não, eu vou cultuar sozinho, é porque nós encontramos problemas na igreja. Mas a igreja tem problemas, irmão. O corpo não é feito somente de utilidades, precisa de manutenções. E se Deus te deu a capacidade de ver alguém que está com problemas, Deus está te dando também a capacidade de ir lá e resolver. Você não pode se ausentar dos problemas da igreja. Eu passei um tempo fora da igreja, eu decidi me rebelar. Foi por nada. Simplesmente fui parando de orar. Não fui a uma ceia, não fui a outra, não fui aos domingos. E simplesmente desviei. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e eu retornei à graça de Deus. Mas Deus falou tão forte no meu coração. Porque enquanto eu estava desviado, alguém perguntava para mim: irmão, por que você saiu da igreja? Foi o pastor? Não, irmãos, pastor é uma bênção. Mas quem te feriu? Ninguém me feriu. Eu enfraqueci. E eu voltei com uma mentalidade pensando: as pessoas querem achar de todo jeito o defeito na igreja.
Elas querem achar o problema do corpo, para quê? Para satisfazer as suas necessidades e se sentirem superiores umas às outras. Jesus disse algo no meu coração: você só participará do corpo da noiva do Cordeiro se você tiver a capacidade de em você mesmo mudar o que você acha que precisa ser mudado. Irmão, aquela irmã é fofoqueira demais, é por isso que eu não participo do grupo. Então não seja fofoqueiro você. Irmão, aquele homem comete adultério, aquele fala mal dos outros, aquele pastor faz isso que não me agrada. Não faça você, e glorifique o nome do Senhor hoje e para sempre. Deus te chamou para isso, para ser diferente. A igreja não vai acabar aqui, porque Nero não calou a boca da igreja, Herodes não calou a boca da igreja, Pôncio Pilatos não calou a boca da igreja, e ninguém vai parar, porque Deus já está levantando vocês, a próxima geração, que irão aonde eu não consigo ir. Você vai pisar aonde nossos pastores não foram, vocês vão ir. Aleluias, oh glória. Ele fala sobre isso. E olha só, procurando guardar a unidade. Hoje nós cremos que tudo é místico e tudo precisa vir de Deus. Deus é o Criador de tudo, irmão. Se você está vivo hoje, como diz o Salmo de número 3, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Dele flui a vida constantemente. Então Deus é o Criador e provedor e mantenedor de todas as coisas, mas há coisas que estão na sua responsabilidade. Por exemplo, manter a unidade do corpo de Cristo. Por qual vínculo? E olha, a palavra vínculo é um elo que liga uma coisa a outra, pelo vínculo da paz. Há textos que falam sobre a paz como: procurem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação fala de processo, mas paz com todos é para já. Deus te chamou para viver nessa unidade. Deus está tratando o coração de alguém nessa tarde que disse: Deus, fala comigo. Eu estou desesperado, eu não consigo parar de viver dessa forma. Um dia estou bem, outro dia eu desagrado ao Senhor. Não é só sobre você, é sobre o corpo de Cristo. Não é sobre o seu egoísmo em sentir a presença de Deus, é também de se dispor a alimentar alguém com a unção que Deus derramou sobre a tua vida. Ah, mas eu não concordo, eu não vou fazer parte. Deus te chamou para parar com isso e fazer parte do corpo de Cristo. Aleluias. Como se mantém essa unidade? Pelo vínculo da paz. Quando nós falamos do vínculo da paz, nós estamos falando de apenas um dos elos que unem o corpo de Cristo. E quais são outros? Há muitos, mas eu quero especificar aqui 3. A paz. A paz é uma necessidade imediata que nós temos. Há também 2 elos que unem o corpo de Cristo. Nós temos um corpo físico e nós sabemos que ele é ligado pelos tendões e pelos nervos. Mas o corpo de Cristo é espiritual. E o que é que liga ele, irmão? É simples. Eu gosto de ver vocês de vermelho nessa hora, porque é uma das coisas que unem a nós. É o sangue do Cordeiro que foi derramado sobre o homem. Aleluias. Eu me lembro que em Gênesis, Deus vai visitar Adão, e quando Deus encontra Adão, ele está vestido com folhas de figueira, usando o seu próprio método de se vestir. Mas quando a presença de Deus chega, ele diz: eu estou nu. Aí sabe o que Deus faz? Deus mata um animal, faz para ele uma túnica. Ou seja, Deus está ensinando para ele: Adão, quando alguém peca, não vai ser pelo seu próprio esforço que este alguém será redimido. É necessário que o inocente morra para que este alguém seja redimido. Desde lá, Deus já está profetizando acerca de Jesus. E eu vim nessa tarde dizer para alguém que em Jesus, pelo vínculo do sangue de Cristo, há perdão para os seus pecados. Irmão, eu não sei se em mim há qualidade suficiente para servir a Deus e ser igreja como eu deveria ser. Há perdão para você nessa tarde. Há uma nova oportunidade. Você está vestido diante de Deus. Aleluias. Há muitos que pensam:
como uma das 7 igrejas. Eu sou rico, estou abastado e de nada tenho falta. Mas Deus olhava para eles e dizia: enquanto vocês não estiverem debaixo do sangue, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Precisamos deste sangue que nos une. E qual é o mistério desse sangue? A Bíblia diz que todos estávamos perdidos e destinados ao abismo eterno, por causa de nossos pecados e da nossa natureza falida, que ainda nós habitamos nela. Mas por causa do sangue de Cristo, nós fomos redimidos de todo pecado. E a Bíblia diz que no trâmite da salvação, a todos quanto receberem este sacrifício, tem o poder de serem feitos filhos de Deus. Às vezes nós pensamos, é uma mágica, do nada eu vou melhorar. Há um poder, uma possibilidade que você precisa utilizar. Eu ainda estou falando sobre manter o vínculo da unidade. Você precisa entender que o sangue de Cristo, ele te dá poder de ser feito um filho de Deus. Você não se transforma por mágica, é opção. Por quê, irmão? Onde você baseia isso? Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abandone a sua vontade, abandone os seus sonhos, abandone aquilo que te fazem ir para longe de Deus, para seguir os sonhos de Jesus. Por quê? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E há uma palavra de Deus para você nessa tarde: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejades. Então Deus está dizendo, os pensamentos dele vão me levar a cumprir os sonhos do meu coração, sim, mas se você andar por onde ele quer, o seu caminho é mau, vai te levar à morte, mas o caminho de Deus te levará ao sucesso, à vida eterna, à salvação, à comunhão com o corpo de Cristo. Aleluias. O sangue é o que une, mas há também uma união que faz com que este corpo esteja unido, que é mais do que essencial, mas ela é primária. Sem ela não há unidade nenhuma. Como a Bíblia afirma, estávamos mortos. E lá desde o capítulo 1 até o capítulo 3 da carta aos Efésios vai dizer, estávamos mortos, mortos literalmente. Enquanto eu estava no pecado, eu sentia isso, irmão. No tráfico de drogas, podia comprar o que queria comer, podia beber o que eu queria, podia ter a companhia que eu quisesse, podia comprar amizades, mas sabe o que acontecia? Eu não sentia gosto de nada. Eu não tinha nenhum prazer na vida, porque eu estava morto. Hoje em dia, pode até faltar o pão, mas se tiver um ovo frito, a gente dá glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque o Espírito de vida está dentro de você. Eu não vim aqui entregar chave de nada para ninguém, porque eu não sou chaveiro, mas eu vim aqui dizer, o mesmo Espírito que está dentro de mim, me transformando para aquele grande dia, está dentro de você, e isso faz com que sejamos uma só carne, um só corpo, um só Espírito. Aleluias. Oh, glória a Deus. Agora, quando você entende isso, estamos ligados por sangue, estamos ligados pelo Espírito. Tem como você ferir o seu irmão? Tem como você ser egoísta? Tem como você continuar querendo ser só o melhor? Há dois perigos quando entendemos que nós somos o corpo de Cristo. O complexo de inferioridade, que está revelado lá em 1 Coríntios capítulo 12, onde ele vai fazer uma citação dizendo, se o pé disser eu não sou mão, ele não é pé, mas é parte do corpo ainda. Às vezes nós pensamos, no corpo eu sou só o dedo mindinho, e às vezes parece que o dedo mindinho não tem utilidade, só bater na quina dos móveis e causar dor no corpo. Mas o dedo mindinho faz parte do equilíbrio do corpo. Você é corpo de Cristo. E nessa tarde você precisa entender, irmão, eu gostaria de cantar. Eu também, não sou excelente cantor, mas há quem diga que eu canto. Mas ainda assim sou parte do corpo.
Irmão, eu não sei pregar, eu sou alguém que não tem desenvoltura, mas você sabe cozinhar, você sabe limpar, você sabe fazer alguma coisa em benefício do corpo. Quem é que não sabe entregar um panfleto para alguém na rua, irmão? Eu sou pequeno demais, você não é, você é essencial para a vitalidade do corpo de Cristo. Eu vejo que Jesus, ele tem uma inteireza no seu desejo de salvação tão grande. Ele salva muita gente nos seus 3 anos e meio de ministério. Jesus poderia, assim que chegasse na cruz, dizer: está cumprido. Mas ele continua lá, até que uma última pessoa olhasse para ele e dissesse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus resistiu até o último minuto para olhar nos olhos de alguém e dizer: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele poderia dizer: eu não tenho nada para te oferecer, Jesus, nem minha vida eu tenho mais. Mas Jesus disse: eu quero você. Deus te escolheu, Ele te chamou, independente das suas limitações, independente das suas fraquezas. Eu não nasci num lugar bom. Deus não perguntou isso. Ele disse: antes que existisse dia, eu sou, e não há quem faça escapar da minha mão. Operando eu, quem é que vai impedir? Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Você não está aqui porque você é bonzinho, não. Ah, irmão, mas eu sou a unha do dedinho. Mas Deus precisa de você. Nós costumamos usar a nossa humildade, às vezes, como uma humilhação exacerbada. Você é parte essencial. Se Jesus não te dispensou, é porque Ele precisa de você. Eu não estou falando de dependência, eu estou falando de escolha. Ele te escolheu. Ele escolheu amar você. Quando eu olho para mim, irmão, eu não vejo qualidades para ter nem o fôlego de vida. Quando eu olho para a minha história, eu penso que um momento da minha vida, nem eu mesmo me queria mais. Mas aprove a graça de Deus em a minha esposa continuar do meu lado, intercedendo por mim, e o Deus do céu cumprindo a promessa dEle na minha vida. Se Deus te chamou, não é por aquilo que você faz para Ele, é porque Ele te escolheu, e você faz parte desse corpo, e precisa honrar essa escolha de Jesus. Aleluias. Olha só, há um só corpo. Então nós entendemos, somos corpo, estamos unidos pelo sangue e pelo Espírito, estamos interligados intimamente. Nós precisamos manter esse vínculo, é sua responsabilidade. Ah, irmão, mas o Espírito é que gera essas coisas em nós, sim. Mas a Bíblia também dá uma responsabilidade para você a respeito do relacionamento com o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Tem gente que pensa: se eu não for arrebatado na primeira, eu vou na segunda. Que segunda, irmão? Se o Espírito Santo é o selo que está em nós, Ele que nos se encarregará de levar a igreja aos céus. Ele é o que está nos marcando para aquele grande dia. Quando Ele for retirado da terra, o que será de nós? Se com a palavra, com o agir do Espírito Santo, com os poderes que estão liberados sobre a igreja, com os dons, com os ministérios, nós não conseguimos ser obedientes, o que será de nós sem essas coisas? Não haverá segunda oportunidade. Nós aguardamos a vinda de Cristo para salvar a igreja. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Muita gente quer servir a Deus por benefício próprio. E quando nós fazemos isso, nós estamos descumprindo os desejos do corpo. O cabeça é quem comanda, é Ele quem dá as diretrizes. Então, o objetivo em comum da igreja é o objetivo de Jesus. Eu costumo dizer isso muitas vezes e vou repetir aqui nessa tarde. Jesus foi assunto aos céus e Ele disse: eu vou dar a vocês um Espírito que o mundo não pode receber. E Ele habita em vós. E até quando, Jesus? Ele estará em vós para sempre.
aos sensacionistas dizendo que o Espírito Santo não pode mais atuar, porque foi uma necessidade de urgência só do começo da igreja, mas Jesus Cristo disse: Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Irmão, mas eu me feri, eu estou todo acabado aqui. Se o Espírito Santo está em você, você ainda é corpo de Cristo. Há uma promessa, há uma palavra de Deus, a palavra e a promessa estão de pé. Aleluias. Eu já vou terminar. Glória a Deus. Essas coisas precisam acontecer em nós. Nós precisamos guardar a unidade do corpo. Precisamos agir em benefício dessas coisas. Precisamos entender quem nós somos em Jesus. Nós precisamos saber que os perigos que nos cercam são esses: o complexo da inferioridade e também nos acharmos demais. Quando nós achamos que somos demais, também está descrito esse perigo lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando o olho diz: eu sou o olho. E se o corpo todo for olho, irmão, qual é a sincronia desse corpo? Seria um monstro, não seria um corpo. A beleza do corpo está na sua diversidade. Todo o corpo não é formado por um membro só, ele é formado por diversos membros. Alguém vai dizer aí: eu sou corpo sim, sozinho. Não, você é templo. E sabe por quê? Eu quero fechar uma janela aqui para os sensacionistas, porque a Bíblia diz assim, ó, vocês foram chamados, em Efésios 4:3, 4:12, vai dizer assim: querendo o aperfeiçoamento para a sua obra, para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ninguém é templo antes de ser corpo. Não dá para ser templo sozinho. Quando a Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo, é em unidade. Se estivermos separados de Deus, se estivermos separados da igreja, se estivermos separados dessa unidade, nem templo nós seremos. Perceba que quando o Espírito Santo desce, ele impacta a igreja em Atos 2 e distribui dons aos homens. Os dons funcionam para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para um benefício da comunidade cristã. O único dom que é em benefício próprio é o dom de falar em línguas estranhas. O restante é tudo para servirmos aos outros. Mas não podemos cair neste erro, incorrer nessa decisão e pensar: eu sou independente da igreja. Não, você não é independente da igreja. A igreja às vezes precisa de você. No caso, algum pastor, a igreja precisa de você. Mas se você rejeitar a Cristo, Ele levanta outro e põe no seu lugar. É tipo regeneração, sabe? Se você rejeitar essa ideia, se você rejeitar o que a palavra de Deus está supondo a você, o que ela está propondo, o que ela está oferecendo a você, que você é parte integrante, importante, essencial do corpo de Cristo, e não quiser mais, Deus te ama tanto que Ele permitirá que você vá. Agora há um grande perigo nisso, irmão. Sabe o que acontece quando nós extraímos um membro do nosso corpo? Ele apodrece e morre. Então, você que pensa ser independente de Deus, você que pensa ser independente do Espírito Santo, você que pensa ser independente da unidade da igreja, você corre um sério risco de apodrecer enquanto está andando vivo. Como há uma advertência de Jesus a uma das 7 igrejas na Ásia, Ele disse: vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Vocês abandonaram o que foi proposto no início a vocês. Muitos estão andando como mortos por aí, mas ele prega que é uma beleza, irmão, mas está morto. Estão andando mortos por aí, mas canta tão bem, irmão. Tem que ver como administra, mas está morto. Por fora é uma linda viola, por dentro pão bolorento, como diz o ditado. Mas Jesus te chamou para ter vida nele. Há uma promessa de Deus sobre nós. Ele morreu para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Você está aqui nessa tarde porque Ele mantém a sua vida.
Qual é o objetivo de eu estar aqui, irmão? A edificação do corpo de Cristo. Tem gente que veio do Rio, tem gente que veio de mais longe, tem gente que veio de perto. Estamos unidos aqui para quê? Para fazer só mais uma festa? Não, é para adorar a Ele, para engrandecer a Ele, para bendizer o nome dEle. Para quê? Para fazermos de nós um templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Para que tudo isso, irmão? E eu já vou terminar agora. Efésios capítulo 4 e versículo 13 vai falar quais os objetivos para o que Paulo está escrevendo essa carta. Ele está dizendo que vocês precisam fazer essas coisas, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós temos aí umas ideologias muito loucas hoje pensando, eu não consigo ser igual a Jesus. A Bíblia está dizendo que se nós estivermos pensando na unidade do corpo, teremos a estatura perfeita, a estatura do Filho de Deus. O diabo olha para você dizendo, você não vai conseguir, mas Jesus veio aqui nessa tarde para dizer, eu estou unido a você e nós somos um corpo. Aleluias. O que é que eu preciso fazer, irmão? Você só precisa permanecer nele. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. A vara que em mim não é achada dando fruto, ele vem e ela poda, para que ela continue viva e dê muitos frutos. Jesus está nessa noite dizendo a você, a seiva da tua vida está em mim, a tua esperança está em mim, a glória que você espera está em mim. Nós andamos na igreja e pensamos, eu quero andar na rua de ouro, eu quero ver o muro de cristal, eu quero receber uma grande coroa, eu quero ver a glória de Deus. Sabe qual é o maior galardão da Bíblia? É olhar para a face de Jesus e poder dizer, Senhor, tu está vendo o fruto do teu precioso trabalho, e o Senhor pode se alegrar da minha vida. Aleluia. Quero convidar a cantora a se posicionar novamente, e eu já vou entregar a palavra. Filipenses capítulo de número 1 e versículo de número 6 vai dizer assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você foi chamado, e pode ser que hoje você esteja muito preocupado pensando, irmão, eu não tenho essas qualidades todas, ainda me falta mansidão, ainda me falta humildade, ainda me falta longanimidade, ainda me falta paz, ainda me falta o amor para com o próximo. Mas Jesus vai realizar em você esta obra. Até quando, irmão? Até a findação do mundo, até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se coloquem de pé. Vamos adorar a Deus nessa hora. E desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, o meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode ter como Daniel, com os olhos focados no céu.
morte descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas eu estou seguro. Eu não temo espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quanto caírem ao teu lado, direita, esquerda, você está protegido. Se eu for fiel, Ele envia anjos. Seja curado, seja renovado, todo teu aqui está sendo cancelado. Obra feita contra a tua família, tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laço de morte, toda enfermidade, toda maldição caiu, 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 caiu. Seja curado, seja renovado. Obra feita contra a tua família, tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laço de morte e toda enfermidade está por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá daqui. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Ei, 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 ei. O diabo perdeu, o diabo perdeu, o diabo perdeu, o diabo perdeu, o diabo perdeu. Segura, segura, isso aqui é só pra quem é doido. E a Ujipade venceu, 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 venceu. O inferno, seja curado, seja renovado, todo teu hoje está sendo cancelado. Obra feita contra a tua família, a tua casa, projeto do inferno. O laço de morte está por terra agora. Toda enfermidade, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Os meninos não podem parar, fica baixinho mesmo, a gente vai conversando aqui. Nós chegamos ao final do nosso primeiro tempo. O Senhor já deu sinais do que Ele ainda irá fazer. Não dispersa não. Nós vamos sair, mas nesse mesmo pensamento, nós vamos confraternizar, a gente vai ver os amigos, vai abraçar os amigos e já já a gente volta. Eu vou chamar aqui o presbítero Wesley, pode ficar aqui do meu lado. Mas assim, ele vai orar abençoando esse intervalo, mas quando ele terminar, nós vamos interromper a live e nós voltaremos. Eu quero já te avisar que está em casa, nosso próximo culto começa às 6. Dá tempo de você chegar aqui, ainda dá tempo de você correr. Mas se você não puder, nós voltaremos com a live. E quando nós terminarmos essa primeira parte, você ainda não saia do seu lugar. Ninguém está autorizado a sair porque o culto ainda não acabou. Você fique no mesmo lugar, vou trocar uma ideia com vocês rapidinho e a gente descansa. Na onde eu trabalho com política, a gente diz que uma vez presidente, presidente para sempre. Então nosso presidente Wesley vai nos abençoar e nós vamos para o nosso intervalo, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. O corpo ainda está vivo, irmãos. Tem alguém aqui ainda que crê em profecia? Tem alguém que crê em profecia aqui? Irmãos, eu vou falar isso porque Deus, eu não quero pagar preço. E Deus confirmou através da palavra algo que Ele colocou no meu coração. Eu falei, só se eu tiver oportunidade, que pedir para falar eu não falo. Pastor Max falou comigo, você vai orar. Deus me fazia ver, irmãos, assim, como aquela visão do profeta Ezequiel do capítulo 37. Eu não vou pregar uma profecia que Deus me revelou, não estou pregando, eu estou trazendo uma profecia, entregando uma profecia que Deus me revelou.
Deus me fazia assim como o profeta Ezequiel vê um monte de corpos assim, ó, espalhados. A Bíblia diz que o profeta viu, quando ele deu a ordem de Deus e falou que os ossos deveriam se juntar, a Bíblia diz que todos os ossos começaram a se juntarem. Eram vários corpos com membros separados. Quando o profeta profetizou, começou agora os ossos se juntar, começou a ter nervo, começou a ter carne, começou a ter pele, mas faltava vida. E Deus me revelou e disse assim: diga à minha igreja que tem muitos membros unidos no corpo, mas está faltando vida. Aramandagassúria, ei, Kenevassúria Mandahai. Foi falado aqui que o corpo é um só, tem vários membros e cada membro tem uma função. A palavra foi pregada, mas ainda no corpo tem profeta. E Deus mandou e me deu autoridade de profetizar nesta oração. Profetize vida. Antenevassúria. E Deus está dando vida à nossa juventude nesta hora. Alguém que crê aqui nesta tarde, ore comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é fiel com a tua palavra para cumprir. Foi pregado aqui, o Senhor me revelou, Deus, e eu quero, assim como o profeta, profetizar vida, Deus, vida para os jovens que estão no corpo, mas estão inertes, não sente a tua presença, não se alegra, não tem desejo de ir à tua casa, meu Pai. Eu profetizo vida agora. Toque alguém que está do teu lado aí e diga assim: receba a vida. Seja profeta de Deus e diga: receba a vida. Receba a vida, não brinque não, diga para ele com autoridade: Deus está te dando vida. Amém? Agora vamos orar para o término dessa primeira parte. Amém? Não tenha medo não, irmãos. Eu sei que tem alguém aqui que entrou, não queria nem estar aqui, veio empurrado, não queria vir. Alguém falou: você vai, ou senão o negócio vai ficar feio para o seu lado. Era o Espírito Santo de Deus trabalhando. Amém? Vamos orar, que eu não gosto de tomar muito tempo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta primeira parte, pelos louvores, por tua palavra, Senhor. E nós queremos te louvar e te pedir: continue falando conosco, permaneça, Deus, presente conosco, desde agora até o término, Deus, deste congresso. Prepara os nossos corações para recebermos tudo aquilo, Deus, que o Senhor ainda tem reservado para as nossas vidas neste dia de hoje. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, já terminamos a nossa transmissão online. Qual é o combinado com vocês? Primeiro, nós temos a nossa lojinha da Ugipad ali. Passem lá. Tem produtos pra gente, coisa mais linda. Tem a nossa cantina, como é que vai funcionar? A senha aqui, do outro lado vocês terão um espaço para poder